Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro de Primeiras Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 13, que diz assim: Davi consultou os capitães de 1.000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: Se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. E então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo o povo, todo Israel, desde Sior, no Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, foi a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziram aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim, a arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra. Essa porção tão preciosa que nos orienta, que nos instrui, que nos admoesta. Uma porção pequena, porém tão profunda, que nos mostra que nós não podemos adorar a Deus, cultuar a Deus, servir a Deus da maneira que achamos melhor ou que agrada ao povo. Todo o povo estava feliz, todo o povo estava alegre, todo o povo estava louvando a Deus, pensando que com isso o estava agradando. No entanto, a maneira que eles estavam cultuando a Deus, conduzindo a arca, não foi a maneira que Deus havia instruído. Ou seja, apesar de toda alegria, apesar de toda aparência de culto, apesar de toda manifestação cultica, o povo estava desagradando a Deus. E isso gerou morte. Com todo o zelo de usar em tentar segurar a arca para que ela não caísse, zelo não é suficiente. Precisa, acima de tudo, de obediência. Por isso, a Bíblia nos orienta a ler e meditar na lei do Senhor dia e noite, para ver e fazer conforme tudo nela está escrito, não nos desviando para a direita nem para a esquerda. Esta é uma lição profunda que nós precisamos aprender. Num tempo de tanta novidade, de tanta inovação, de tanta apatia espiritual, nós nos confundimos muitas vezes por desconhecer a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Alegria, igreja cheia, muita música, muita cantoria, muito grito, muito aleluia, muito glória a Deus, não significa que está agradando a Deus. Deus só se agrada com a nossa obediência.
Deus só aceita a nossa adoração quando ela é de acordo com a sua palavra. O próprio Jesus nos afirmou: sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos para a tua glória. E quero, de uma maneira muito especial, agradecer pela tua palavra que é vida, tua palavra que é poderosa, tua palavra que é apta para discernir os intentos e os propósitos de coração. Queremos também nessa manhã clamar ao Senhor por perdão, suplicar ao Senhor, confessar o nosso pecado de negligência, o nosso pecado de desobediência, o nosso pecado de apatia espiritual, o nosso pecado muitas vezes de preguiça espiritual, o nosso pecado de pragmatismo muitas vezes. Temos muitas vezes eh, nos deixado levar por aquilo que aparentemente funciona, por aquilo que aparentemente agrada a nós mesmos e ao povo. E muitas vezes, ao fazer assim, com toda uma aparência litúrgica, com toda uma aparência cultica, com toda uma aparência que estamos adorando ao Deus único e verdadeiro, estamos, na verdade, afrontando a sua santidade com a nossa desobediência. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado. O próprio Senhor Jesus, quando estava conosco, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ô Senhor, tem misericórdia pelos nossos erros. Perdoa o nosso pecado. Dá-nos fome e sede de ti, fome e sede da tua palavra. Que possamos meditar, ler, estudar a tua palavra dia e noite com muita dedicação, com muito empenho, com o interesse de agradar ao Senhor, de aprender a tua vontade, de saber qual é a tua vontade, para não nos apartarmos dela de maneira alguma. Ainda que muitas vezes temos boa intenção, muitas vezes temos sinceridade no coração, mas por desconhecimento, por negligência, por ensino errado, é, por motivação incorreta, temos desobedecido e desagradado ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Suplicamos que o Senhor não se enfureça com nós, mas que o Senhor nos conduza à fonte de água viva que é Cristo. O Senhor nos conduza de volta à tua palavra, que o Senhor nos conduza de volta aos marcos antigos, que cada um de nós, Senhor, e todos nós juntos possamos cultuar, adorar, servir ao Senhor na simplicidade do teu evangelho e da tua palavra. Conduze-nos como povo do Senhor, como família de Deus, a uma vida de obediência, de submissão à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que isso aconteça em cada um de nós, na nossa vida individual, nós possamos aprender como que é importante para cada um de nós desenvolver uma vida diária de devoção ao Senhor, uma intimidade pessoal com o Senhor, uma intimidade pessoal com a tua palavra. Que nós possamos aprender com a tua palavra, como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso coração. Desperta-nos para desejar ardentemente a tua palavra, como a criança recém-nascida deseja pelo leite da mãe. Senhor, tem misericórdia de nós. A começar em mim, Senhor, transforma as nossas vidas. Dá-nos fome e sede da tua palavra, fome e sede da tua presença, fome e sede do teu poder. Que possamos desenvolver um plano diário de leitura e meditação na tua palavra e estudo da tua palavra, um plano diário também de oração, de súplica, de clamor, de louvor, de adoração, que apresentemos diariamente ao Senhor as nossas necessidades com orações, súplicas e ações de graças. Dá-nos um coração grato, Senhor, em nome de Jesus, que isso se expanda da nossa pessoa para toda a nossa casa, que cada um dos nossos lares seja um local de adoração, um local de culto, um local de
verdadeiro culto ao Senhor, que possamos nos voltar para a tua palavra, que possamos desenvolver o culto doméstico, a leitura bíblica em conjunto, que os nossos lares seja um espelho da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, encha-nos do teu espírito, encha-nos da tua palavra. Visita, Senhor, os nossos enfermos, visita os enfermos dos nossos amigos, aqueles que temos ouvido, aqueles que têm chegado até os nossos ouvidos, os quais temos orado por eles e até aqueles que nós nem conhecemos. Que a tua boa mão de poder seja estendida sobre eles, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo libertação. Aproveita a oportunidade, se revele a eles, Senhor. Aqueles que já te conhecem, te revele ainda mais a eles. Dá revelações mais profundas, mais íntimas, conduze-os de volta à dependência do Senhor. Aqueles que ainda não te conhecem, se revele a eles como Senhor e Salvador. Pai, clamamos ainda por aqueles que estão angustiados, aflitos, que eles possam encontrar no Senhor e na Sua palavra o alento, o descanso, o consolo, o colo do Pai, que eles possam clamar: Abba, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença seja manifesta nas nossas vidas, nas nossas casas e na Tua igreja. Clamo, Senhor, de uma maneira especial pela Tua igreja, pela tua igreja, em especial pela Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Essa igreja que neste ano, no dia 24 de agosto, completou 123 anos. Que o Senhor estenda a tua mão de poder, conduza essa tua igreja, revigore essa tua igreja, fortaleça a tua igreja, conduza a oração, a jejum, a meditação na tua palavra, que aonde tiver uma igreja do Senhor Jesus, ela seja movida pelo teu espírito a buscar o Senhor, a conhecer ao Senhor, a provar do poder do Senhor. Que o teu espírito tenha liberdade de agir e de operar no nosso meio. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida. Mas, acima de tudo, que haja novo nascimento, que haja salvação para a glória do teu nome. Que haja também ousadia para anunciar as boas novas de salvação. Faz isso, Senhor, para a honra, glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta, se o Senhor assim permitir, com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.